Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Plantas. E hoje a gente traz essas três lindas, três porque eu só tenho três, né? Mas é uma das maiores espécies de plantas tropicais domésticas que eu conheço, que são as lindas begônias. Aqui a gente tem uma begônia rex na cor como se fosse um vinho, um borgonha, lindíssima. Tá com florzinhas já ali. A gente tem ela com bastante floração. Uma planta muito bem cuidada. Eu vou estar passando dicas para vocês de como eu cuido das minhas. Então, aqui também mais uma begônia rex com folhas bem grandes. Ela tem uma cor meio esverdeada, quase acinzentada. E uma das mais lindas plantas que eu conheço, a begônia maculata. Também com várias folhinhas novas ali, vou estar mostrando tudo para vocês como eu faço para cuidar dessas três lindas que eu tenho dentro da minha casa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, que é muito importante para nós, para a gente continuar trazendo mais vídeos para vocês. Então vamos do princípio, né? As três são três begônias, então, como a gente estava comentando, da mesma família. Essas duas da frente são chamadas de begônia rex e a de trás, então, a begônia maculata. O que elas têm de diferente? A begônia maculata, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ela cresce com um caule um pouco mais alongado do que as begônias rex. Então, ela tem um caulezinho central muito grande, né? E a maior parte delas, eu pelo menos coloco o tutor para que ela não caia, não fique com um aspecto esquisito, digamos assim. Mas eu deixo ela sempre no tutor para que ela vá se moldando e fique sempre mais compridinha. Como a gente consegue ver se uma begônia maculata está sendo bem cuidada? Por isso aqui. Sempre que ela está sendo bem cuidada, ela tem folhinhas novas. As folhinhas novas são de uma coloração um pouquinho diferente. Essa daqui, então, a gente sabe, ela tem o verso bem vermelho e as folhas pintadinhas de branco. As folhinhas novas, elas têm um tom um pouquinho mais rosadinho e cresce, gente, muito rápido. Essa folhinha aqui de cima, essa abriu ontem e hoje ela já tá desse tamanho. Essas aqui de baixo, aqui tem mais uma que vai abrir. Aqui tem mais uma que tá abrindo. Aqui tem outra. Ó, aqui a gente tem outra. Ali atrás eu já tenho mais uma. Aqui já é mais uma espiga. Uma espícula que também já vai abrir. Ó, ali outra. E aqui outra. Então, só mais ou menos nessa contagem a gente já tá vendo mais 5, 6 novas folhinhas, o que significa que em menos de 2 semanas essa planta aqui já é grande, vai dobrar de tamanho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tá fazendo um trabalho certo, que a gente tá cuidando bem dela. Essa daqui é a mesma coisa. A Begonia Rex, essa vermelhinha que eu tenho, a única diferença é que como ela tá na minha mesinha de centro virada para a janela. Então, se a gente reparar, ela não tem flores quase nem folhas nas costas. A gente sabe que toda planta busca a luz. Essa também não é diferente. Como eu coloco ela sempre de frente, ela tá toda ela viradinha para cá. Não é legal ficar mexendo muito com elas também, por quê? Porque a planta tem um sistema muito inteligente. Se as folhinhas já estão todas viradas para esse lado buscando a luz, se amanhã eu viro ela de costas ali na minha mesinha de centro, ela vai sofrer um pouquinho. Então eu deixo ela sempre na mesma posição. Essa begônia maculata tá também muito próxima em frente a uma janela. As três eu mantenho elas dentro de casa. Essa daqui já é uma das mais velhas. Ela já tem as folhas um pouco maiores e ela já tenho ela um pouquinho mais de tempo. Também com bastante folhinhas novas. Ela tem um pouquinho de diferença porque ela tem no caulezinho como se fosse cabelinhos, né? Então, ó, ela tem uns pelinhos assim nos caulezinhos. As três, a gente tem que ter o mesmo cuidado. O que seria, então? São plantas de extrema umidade. Não significa encharcamento do substrato. Umidade e encharcamento são coisas diferentes. Só pra gente entender. No caso, nós mulheres, eu tenho cabelo longo. Quando a gente vai tomar banho e a gente tira o excesso de água na toalha e o cabelo fica levemente úmido, aquilo é umidade. Quando eu saio do chuveiro e não seco meu cabelo, aquilo é encharcamento. Então, aqui é a mesma coisa. O substrato delas tem que estar sempre úmido, como é o caso dessas aqui, ó. A gente coloca o dedo,
a terra sempre sai sujinho. Significa que elas estão com o solo úmido. Eu gosto muito de plantas de umidade porque eu gosto muito de estar molhando elas. Então, no verão, essas aqui eu molho praticamente todos os dias, com um pouco de água, mas praticamente todos os dias. Um substrato bem drenado, a gente costuma falar terra, né? Eu sou do interior aqui, então a gente fala bastante terra. Mas o substrato bem drenado e fofo. Ela nunca pode estar num solo compactado, as raízes são muito sensíveis. Então, se ela estiver num substrato compactado, você dificilmente vai ver tudo isso aqui. Você não vai ver um crescimento tão rápido, a gente não vai ver plantas com o caulezinho em pé, como é o caso dessas duas que eu tenho aqui. Você provavelmente vai ver o caulezinho mais caidinho, uma planta um pouquinho mais murchinha, porque significa que ela não está sendo bem cuidada. Quando a gente tem uma planta bem cuidada, ela tá dessa forma. Com muitas flores, como é o caso dessa, ou com os caulezinhos bem para cima, bem em pé, como é o caso dessa daqui. E mesmo com bastante folhinhas, como é o caso da begônia maculata ali. A begônia maculata também dá uma floração muito linda. Eu vou procurar uma foto para colocar no final do vídeo ali para vocês. Ela se assemelha muito à floração das orquídeas, que eu amo de paixão também. E elas todas dão flores. Essa daqui também dá florzinha, todas elas. A única diferença é que são florzinhas um pouquinho mais delicadinhas, ó, como é o caso dessa daqui, uma florzinha mais delicadinha. Mas então, o que a gente precisa entender? Plantas de meia sombra. Essas três eu tenho dentro de casa, mas a gente tem que ter um lugar com muita luminosidade, então as três estão próximas a uma janela. Até aqui, no caso, eu tô gravando de frente para minha janela grandona. É isso que elas precisam, bastante luz e bastante umidade. Um dos principais cuidados, então, estar em frente a uma janela para receberem bastante luz, bastante claridade, né? Aqui, no caso, até agora passou um caminhão, eu estou em frente a uma das minhas janelas. A minha casa toda ela é muito bem iluminada, mas você pode procurar dentro da sua casa, caso você queira alguma dessas plantas, ou você já tem alguma dessas plantas, o que você precisa, então, manter uma umidade legal no substrato, e que ela receba bastante luz solar, ou de manhã ou no período da tarde, independente para que lado fique essa tua janela, o que ela vai precisar é não estar naquele lugar muito escuro da tua casa. Se ela estiver num lugar com bastante claridade, você vai ter plantas assim, sempre com brotinhos novos, com uma floração muito perfeita, muito bonita. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram das nossas dicas ou se vocês têm alguma dúvida, pode deixar nos comentários também, que a gente responde para vocês. Seria isso. Hoje a gente falou dessas lindas